Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que vem, esteja convosco. Irmãos e irmãs, hoje reunidos em assembleia, povo convocado por Deus para celebrar o mistério de seu Filho Jesus, nós exaltamos o nome do Senhor, pois Ele nos deu o Redentor da humanidade, que nos livra da morte e da exclusão. Celebremos esse dia santo com fé. A minha intenção de João Leandro Brito, a pedido de Tereza Figueiredo. Vou colocar aqui também a intenção da minha mãe, né, que faleceu há muito tempo, Maria Pereira de Almeida e Valdir Pereira de Almeida. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que ofereceste o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo ternura e amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos nosso hino de louvor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus.
tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós estamos aí contagiados por esse mês de junho. O mês de junho parece que nem vai acabar, porque é tão bom, né? Mês de junho é tão bom, né? Ele tem que ter que acabar, porque a gente recebe as pessoas, a gente reencontra pessoas, as famílias se juntam, né? Aí tem a fogueira, tem as comidas típicas, tem assim um aumento de dedicação, a devoção, a fé. Que maravilha que é o mês de junho, nesse Vale do Jequitinhonha todo, é muito expressivo o junho. O que nós celebramos? Primeiro, Santo Antônio, a história bonita de Santo Antônio, que se tornou tão popular, tão assim próximo ao povo. Da mesma forma, São João Batista foi o segundo que nós celebramos. Fizemos uma fogueira de São João, foi bom demais. Estive aqui com vocês, fiquei das 10 horas lá às 22, terminou lá com a briga lá dos jovens, né? Nós esperando tudo, e nós achamos bonito, tudo, e fomos. Eu, o Iago, né? E o Léo, né? Eu e o Casca de Bala, né? Aí, olha só, nós vivemos intensamente São João, e depois, agora por último, quem fecha, parece até na da chave mesmo, né? Quem fecha é São Pedro. São Pedro, o seu testemunho, a sua vida em Cristo. Olha que beleza! E hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Olha só, hein? São Pedro e São Paulo. E eles só lembram Pedro. Hoje nós falamos, eu São Pedro, era forte, né? Nós celebramos São Pedro, mas nós queremos dizer assim, que hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. E dá uma aguinha para o nosso amigo. Não deixa assim não. É a onda do forrozão e... Então, nessa mesa de desenvoltura, nós podemos dizer assim, São Pedro, o nome dele não era Pedro. Sabe como é que era o nome dele? Simão. Sabe o que significa Simão? Aquele que escuta. Simão, Simone também, viu? Feminina Simone. Mas Simão é aquele que escuta. Aquele que escuta, aquele que está bem escuta. E um certo dia, Jesus passando por ele, chamou e ele escutou e disse, lembre-se, Simão, já foi seguindo. Porque uma das características de Simão é que ele era um cara assim, ele era o chefe. Então ele tomava sempre iniciativa. Ele era o chefe, entendeu? Chefe lá do barco. O pai dele até estava descansando, porque ele se tornou o chefe do barco lá, da família. Ele era o pescador principal ali, que mandava, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E ele sempre estava na frente. E quando Jesus chamou, ele se
tinha um jeito característico de chefe, aqueles mandão, sabe? Aqueles truncados, assim, aqueles que tinham um coração meio assim, né? Você olhava para ele assim, aqueles caras meio assim, até parecia arrogante. Simão é o chefão. E Simão vai conhecer Jesus e vai transformar-se, né? Vai se transformar. Então, o que ele vai se transformar? Em Pedro. Pedro significa pedra, rocha, a rocha firme, né? Rocha firme. É bom nós construirmos a nossa casa, o nosso sonho, o nosso projeto sobre a rocha. E a igreja foi construída sobre a rocha, porque Jesus falou assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca terá poder sobre ela. Veja só, olha a missão de Simão. Simão recebe a missão de Pedro, ser pedra. Mas quem que é realmente a pedra das pedras? A pedra das mais preciosas? É a pedra que os pedreiros rejeitaram Jesus. A pedra que se tornou a pedra angular. Eu já expliquei aqui, a pedra angular é aqueles portais que tem esse curvado. A pedra angular é aquela que fica no meio sustentando a curva, sustentando, dá força e sustenta aquele jeito ali. Então, São Pedro Pedra Forte, nós celebramos lá no São Pedro Pedra Forte, né? Nós celebramos lá no Padre Cláudio. Padre Cláudio vai passar aqui. Por quê? E já sinto saudade, mas eu tenho que estar aqui, né? Aqui, cuidando dessa porção do povo de Deus. Mas só para dizer que São Pedro não recebe essa missão. Mas antes de receber essa missão, ele passou por uma conversão. Ele foi refazendo o seu modo de ser, o seu modo de responder ao chamado de Jesus. Nós todos somos assim. A vida toda nossa é para a gente melhorar de vida, é para a gente saber o que Deus quer da gente e fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, quando Jesus perguntar para nós assim, quem eu sou para você, a gente responder não só com palavras, mas com a vida. Nós vamos responder testemunho com a vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é um tribunal. Luiz credo, pensa assim, né? Jesus é um tribunal. Então eu sou um tribunal na vida dos outros, né? Jesus é aquele que vem para julgar. Aí de novo. Jesus para mim, a cara dele é sempre assim, exigente, né? Exigente demais comigo, né? Ele está gostando nada do que eu estou fazendo. Então, olha o modo de Jesus. Cada um responde quem é Jesus. Tem uns que falam que Jesus é um socialista. Tem uns que falam que Jesus é um revolucionário. Tem uns que falam que Jesus é um homem da lei. Tem uns que falam tantas coisas de Jesus. Mas será que Jesus é assim mesmo? Então Pedro, ele vai responder com a vida dele. Vai responder que Jesus é a autoridade, é uma autoridade, mas uma autoridade compassiva, uma autoridade misericordiosa, um bom pastor. Jesus é assim. Então Pedro vai dizer que Jesus, o modo de Jesus ser autoridade, mudou. Porque Pedro era autoridade, chefão, e sem passar na frente. Teve uma vez que ele passar na frente de Jesus, foi colocar um pé à frente de Jesus, assim, Jesus falou, vai para trás de mim, Satanás. Você está pensando igual os homens. Jesus, você não vai morrer não, você não vai se entregar não, deixa. Vai para trás de mim. Porque Jesus é a referência, não é Pedro que é a referência. Se Pedro fosse a referência, todo mundo fugia da cruz, fugia do compromisso, fugia de ser cristão. Mas Jesus é.
aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Então Pedro, quando compreendeu isso, então ele se torna também o imitador da rocha, o imitador da pedra viva, o imitador da pedra angular. Então Pedro se torna rocha também. E todos nós somos chamados nessa missão de sermos pedras vivas e escolhidas do Espírito Santo. Você é a igreja pedra viva e escolhida. Então veja só, Pedro se transformou. Ele negou Jesus 3 vezes na existência dele, mas ele também disse que amava Jesus 3 vezes. E ele conseguiu então compreender o que Jesus queria dele. Ele fosse um chefe, mas um chefe diferente, uma autoridade diferente, uma autoridade que escutasse, uma autoridade que dialogasse, uma autoridade que ajudasse a igreja a ser uma igreja melhor, que religava tudo que é bom do céu à terra e da terra para o céu, mas que religasse o que era, desligasse o que era ruim. Então, veja só, esse foi Pedro. E todo mundo popularizou Pedro. Ontem muita fogueira, O pessoal sentou muitos fogueiros por aí, ainda lembrando de São Pedro, Pedra forte. Depois vem São Paulo. Ao contrário de Pedro, São Paulo não era chefão, não. São Paulo era um homem assim arrojado com o seu tempo. Não, o nome dele era Saulo, um estudioso, mas um homem que era assim bem atinado nas coisas de vender o peixe. Ele nem era pescador, mas ele vendia bem a mensagem. Ele não, só que ele tinha um probleminha, ele achava que ele era o dono da verdade. Pessoa assim que é dona da verdade tem alguma coisa errada. Eu sou o dono da verdade, ninguém pode falar outra verdade. Então ele começou a perseguir os cristãos. Perseguir os cristãos, porque os cristãos tinham uma verdade. E ele não gostou nada. Que negócio é isso? Ele não é que tem a verdade. Foi preciso que Saulo caísse no cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele recebeu uma cartinha para perseguir os cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que significa Saulo? Saulo significa o desejado, o bonzão. É o cara, o desejado. Então Saulo se achava, E ele falava, ele era bom de retórica, ele era bom de escrita, era um homem muito sábio naquele tempo. Mas ele era arrogante demais, tinha uma verdade, uma avarenta, uma pessoa que o coração dele era um coração dele duro. Então, nesse momento que ele cai do cavalo e percebe que está cego, na vida há muitas cegueiras. Não é só a cegueira de olho, não. É a cegueira de existência, de ver mesmo que deve ser visto. Então, Saulo agora tem uma proposta diferente. Saulo vai ser chamado de Paulo. O que significa a palavra Paulo? Eu já falei aqui uma vez. Paulo significa pequeno. Daquela arrogância ele foi convidado a ser pequeno. Pequenice. Pequeno. Se ele fosse assim na simplicidade, humildade, pequeno, ele conseguia entender os cristãos. A verdade estava por trás dos cristãos. Então foi assim que aconteceu. Ele compreendeu, ele enxergou de novo, ele começou a ver novamente. E aquele homem que era o cara, agora ele era pequeno, mas ele era um grande divulgador. Ele não deixou que a mensagem que ele conquistou, que ele conseguiu, que ele percebeu de Jesus, ficasse só com ele, não. Não, eu tenho que divulgar. E começou a divulgar. Ele era sabe essas pessoas boas de levar a mensagem? Então ele levou a mensagem para todo lugar que ele podia. E ele foi mesmo. Ele não podia ficar com a mensagem só com os judeus. Ele tinha que falar também para todos os povos. Graças a isso, chegou até nós a mensagem. E se ficasse só com eles lá, não dava. Os dois tiveram que doar a vida para Deus.
totalmente. O Pedro, ele morreu, sabe de que jeito? A tradição da igreja, tem alguns escritos dos santos padres, a tradição diz que Pedro, ele foi pregado na cruz de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer assim como Jesus, meu mestre, meu Senhor, que eu seja colocado de cabeça para baixo. Então eles pregaram ele de cabeça para baixo na cruz, né? Então esse foi seu martírio. Ele percebeu que o grande mesmo era Jesus, ele não era digno, até mesmo o martírio ser igualzinho do mestre Senhor. E Paulo, como é que Paulo entregou sua vida? Ele foi decapitado, depois de ser preso, ele foi julgado, justamente igual Jesus foi julgado, e ele foi decapitado, tentaram calar sua voz, mas a voz dele continua até hoje em nós. Os missionários, as pessoas que vão divulgar Jesus, vão divulgar o jeito de ser de Jesus. Então, os dois deram, eu acho que estava na Bíblia, os dois de modo diferente entregaram sua vida dentro e responderam quem era Jesus. E nós aqui, como é que nós vamos responder quem é Jesus na nossa vida, nesse nosso tempo, nesse nosso momento de existência, nessa história que nós estamos vivendo, né? Como é que eu vou responder quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? A experiência de Jesus na minha vida. Isso é importante. Eles responderam. E nós? Que os dois possam se inspirar. Agora só mais uma coisa. Você sabia que São Pedro foi o primeiro Papa? O primeiro Papa. É a primeira liderança da igreja. A grande liderança. E aí, os outros vieram também. As lideranças depois. Outros que vieram para continuar a igreja do Senhor. E hoje quem que é Pedro? É chamado de Pedro, né? Trono de Pedro é o Papa Francisco. Você sabia que assim como Pedro, ele também mudou o nome? Assim como Simão, ele mudou o nome? Se Simão agora é Pedro, Francisco, que era Bergoglio, se chama Francisco. Mas por que eles mudam de nome? É a missão que eles têm. A missão que eles têm. A missão de Francisco de Assis, que o Papa pegou para ele, é: nós seres humanos temos que cuidar da natureza, nós seres humanos temos que evitar as guerras, nós seres humanos temos que ir a socorro das pessoas da urgência, nós temos que ter obras de misericórdia, nós precisamos de ter uma proximidade, uma oração mais próxima com Jesus. Então, São Francisco tinha esse jeito. E aí Francisco, que é o Papa hoje, quer também trazer essa fala, de saber dialogar com todas as pessoas, seja de todas as crenças e jeitos, de dialogar para que ele possa ter paz, não ter guerra, violência. Então é isso. Será que o nosso nome seria trocado para quê? Qual o nome seria? Qual que é a minha missão? A minha missão seria qual? Pois é uma boa pergunta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.